Você já se sentiu cercado por vozes, mas completamente sozinho? Já esteve em um lugar cheio de gente e, ainda assim, se percebeu isolado, como se o mundo ao seu redor estivesse em outra frequência? Essa é a solidão que assombra silenciosamente o homem moderno. Um tipo de vazio que não se resolve com companhia, mas que insiste em crescer quanto mais tentamos abafá-lo com distrações. Vivemos em um tempo em que a presença constante de estímulos e conexões digitais mascaram um abandono interno profundo. Estamos sempre conectados, mas raramente presentes. A mente salta de notificação em notificação, mas o coração continua clamando por silêncio, por profundidade, por direção. É nesse cenário que a solidão se transforma de inimiga em aliada, pois o que parece um buraco escuro pode ser, na verdade, o portal para a descoberta de si mesmo. A filosofia estoica, antiga e resistente como as montanhas, nos oferece uma chave para transitar nesse labirinto: a solidão voluntária. Não o isolamento que fere, mas o retiro que cura. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore bruto. No início, tudo é pedra, mas dentro daquela rocha há uma forma esperando para emergir. A solidão, nesse sentido, é o ateliê onde nos tornamos artistas de nós mesmos, onde retiramos, com cada golpe de martelo, os excessos, os ruídos, os medos, até que reste apenas o essencial, a nossa verdadeira forma. Para os estoicos, a solidão não é um castigo. É um laboratório da alma, um espaço onde nos encontramos com nossas virtudes e fraquezas, onde, longe da multidão, do julgamento e da comparação, somos convidados a olhar para dentro e questionar: quem eu sou quando ninguém está olhando? A ausência de barulho exterior nos força a ouvir o que está dentro. Ela não nos distrai, ela nos encara. E ali, nesse confronto, nasce a possibilidade de autossuficiência, a capacidade de estar bem com a própria presença, de encontrar paz sem depender do mundo ao redor. Mas isso não é fácil. Exige coragem para ficar só. Exige renúncia, força interior e muita honestidade. Afinal, nem sempre gostamos do que descobrimos sobre nós mesmos. E é exatamente por isso que a maioria foge da solidão, porque ela revela. E o que ela revela, se encarado com sinceridade, pode transformar. O estoico entende isso. Ele não se encolhe diante do silêncio. Ele o abraça, porque sabe que no silêncio mora a sabedoria. No vazio mora a lapidação. E na solidão mora o campo fértil onde floresce a virtude. Quando conseguimos fazer as pazes com o silêncio, descobrimos que não estamos sós, estamos conosco. E isso, quando verdadeiramente compreendido, é libertador. Na ausência de vozes externas, surge uma voz esquecida, a nossa. Mas o silêncio, esse velho mestre, não fala com palavras suaves. Ele nos sussurra verdades incômodas, e é por isso que muitos fogem dele. Porque o silêncio não distrai, ele revela. E nem todos estão prontos para encarar o que o silêncio mostra. Os antigos estoicos compreendiam algo que os modernos tentam ignorar. A maioria dos nossos tormentos não vem do mundo, mas da nossa relação com ele. Da forma como interpretamos os acontecimentos, das expectativas que alimentamos, dos medos que acumulamos sem questionar. E o silêncio, quando permitido, nos obriga a confrontar tudo isso. Imagine-se diante de um espelho que não mostra o rosto, mas o caráter. O silêncio é esse espelho. Ele reflete com nitidez os lugares onde escondemos nossas fraquezas. Ele mostra o que verdadeiramente nos move. Ele não nos julga, apenas expõe. É por isso que, para o estoico, o silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. É a oportunidade de ouvir a razão sem o ruído das paixões, de distinguir entre o que é verdade e o que é apenas desejo disfarçado. É nesse estado de escuta que começamos a desenvolver a virtude da sabedoria. Muitos acreditam que se conhecer é uma questão de tempo, mas não é. É uma questão de intenção. E essa intenção só floresce quando há espaço. Por isso a solidão é tão poderosa, ela nos devolve o espaço que o mundo roubou. O espaço onde a alma pode respirar, onde a mente pode parar de correr e onde o coração finalmente pode ser ouvido. Na prática estoica,
esse silêncio é cultivado como um ritual. Marco Aurélio escrevia seus pensamentos no silêncio da madrugada. Sêneca se retirava para o campo para refletir. Epicteto ensinava que o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo. E só se domina aquilo que se conhece. E só se conhece aquilo que se observa em silêncio. Hoje, cercados por estímulos, esse tipo de silêncio parece quase inatingível. Mas ele está ao alcance de todos. Não é preciso se afastar do mundo, mas sim criar intervalos de presença. Momentos em que se desliga o mundo e se liga a si mesmo. 10 minutos de silêncio por dia já são suficientes para iniciar a lapidação. No silêncio, descobrimos que a ansiedade diminui, que as respostas aparecem, que as ideias se organizam, que as emoções se aquietam. É como se a alma, sufocada pelo barulho do mundo, finalmente conseguisse respirar. E então compreendemos. Não precisamos fugir do silêncio. Precisamos mergulhar nele, porque é lá que habita a clareza. É lá que mora a força. É lá que floresce o espírito estoico, firme, sereno, invencível. A verdadeira liberdade não nasce do que possuímos. Ela floresce daquilo que somos capazes de carregar dentro de nós quando tudo nos é tirado. Para os estoicos, essa liberdade interior era chamada de autarqueia, autossuficiência, a capacidade de bastar-se, de manter-se inteiro mesmo quando o mundo ao redor desmorona. Mas no mundo moderno, fomos ensinados ao oposto. Somos condicionados desde cedo a buscar fora o que deveríamos cultivar por dentro. Felicidade nos outros, validação nas redes, direção em gurus. E quando todas essas vozes falham, e elas sempre falham, nos sentimos perdidos. Vemos nossa identidade desmoronar porque ela nunca teve raízes profundas. Estava sempre apoiada em algo externo, volátil e frágil. A solidão, nesse contexto, é o solo onde a autossuficiência pode finalmente germinar. Quando estamos sozinhos, não temos com quem dividir a culpa, a expectativa ou a dependência. E é justamente aí que nasce a oportunidade de aprender a caminhar com os próprios pés. Sêneca dizia: a alma que depende de outra alma jamais será livre. Isso não significa que não devamos amar ou nos relacionar. Significa apenas que devemos aprender a não fazer da presença do outro uma muleta para nossa paz interior. A autossuficiência não é isolamento. É poder escolher estar com alguém sem precisar desesperadamente da presença de ninguém. É ser inteiro o bastante para dividir e não implorar, para oferecer e não mendigar, para caminhar ao lado e não se arrastar atrás. Cultivar esse tipo de força requer enfrentamento, pois estar só é difícil, ainda mais em um mundo onde a solidão é vista como fracasso. Mas para o estoico, a solidão não é a ausência de vida, é um espaço de maturação. É lá que o caráter se forma, que a virtude se enraiza, que a integridade se solidifica. Pense em uma árvore. A mais forte não é aquela com os galhos mais bonitos, mas a que tem as raízes mais profundas. E raízes só se aprofundam no silêncio da terra, longe do alarde da superfície. Assim também acontece conosco. Precisamos desse mergulho interior para deixar de ser reféns das circunstâncias. A autossuficiência nos torna inabaláveis, porque quando não dependemos das opiniões, das expectativas e dos caprichos alheios, finalmente estamos prontos para viver conforme nossa natureza. A viver com retidão mesmo quando ninguém está olhando. A escolher a virtude mesmo quando não há aplausos. E isso, essa liberdade interior, é a mais alta forma de poder que um ser humano pode alcançar. A maioria das pessoas passa a vida tentando evitar o desconforto. Fogem da dor, da tristeza, do medo. Mas o estoico caminha na direção contrária. Ele entra de cabeça na tempestade emocional, não para ser consumido por ela, mas para compreendê-la, enfrentá-la e, com o tempo, dominá-la. As emoções são como cavalos selvagens. Se você tenta ignorá-las, elas te derrubam. Se tenta fugir, elas te perseguem. Mas se aprende a montar, a conduzir e a respirar junto com elas, você pode atravessar o deserto emocional com coragem e firmeza.
A solidão, nesse sentido, é o campo de treinamento perfeito. Quando estamos sozinhos, não há distração que nos salve de nós mesmos. Somos obrigados a olhar no espelho. E nem sempre gostamos do que vemos. O medo que fingíamos não sentir. A raiva que escondíamos sob o sorriso. A tristeza que camuflávamos com o barulho. Tudo vem à tona. Mas esse confronto é necessário. Porque só se pode transformar aquilo que se reconhece. E é na solitude, esse tipo especial de silêncio lúcido, que os estoicos treinavam o autocontrole. Marco Aurélio escrevia em seu diário, todas as manhãs, não para os outros, mas para si mesmo. Era ali, no papel silencioso, que ele travava batalhas com sua própria mente. Reconhecia impulsos, reprimia vaidades, relembrava a efemeridade da vida e se preparava para o que o dia traria. Essa prática de diálogo interior é uma das formas mais poderosas de cultivar a inteligência emocional. Não somos os sentimentos que temos, mas somos responsáveis por como escolhemos responder a eles. E essa resposta não nasce no calor do momento. Ela é construída nos bastidores, na solidão, no ensaio silencioso da reflexão. O estoico sabe, emoções não são inimigas, são mensageiras. Cabe a nós escutá-las sem ser escravizados por elas. Entender o que há por trás da ansiedade, que dor antiga habita a raiva, que carência alimenta a euforia. E ao fazer isso, deixar de ser arrastado pela correnteza para começar a remar. A prática do distanciamento emocional, tão recomendada pelos históricos, não é indiferença. É clareza, é poder olhar uma situação difícil com calma e decidir agir de forma virtuosa, mesmo quando o instinto grita o contrário. A solidão nos oferece essa clareza. Ela nos afasta do ruído, nos devolve o eixo e nos lembra que não há crescimento verdadeiro sem atravessar as sombras. Que para iluminar a mente, primeiro é preciso reconhecer a escuridão. O estoico não se ilude com a promessa de uma vida sem dor. Ele busca, sim, uma vida com direção. E para isso sabe que precisa dominar não o mundo, mas a si mesmo. Imagine acordar todas as manhãs e ter duas estradas diante de si. Uma leva ao conforto imediato. O botão de soneca, o celular, o doce fácil, a tarefa adiada. A outra exige mais. Levantar, respirar fundo, agir, mesmo sem vontade. O homem comum segue pela primeira, quase por reflexo. O estoico, pela segunda, por decisão. A disciplina é essa estrada menos percorrida. E não, ela não é agradável. Ela exige dor, sacrifício, frustração. Mas é nela que reside a verdadeira liberdade. Porque só é livre quem é capaz de escolher o certo mesmo quando o corpo implora pelo fácil. A liberdade estoica não é fazer o que se quer. É ser capaz de fazer o que é necessário. Vivemos em um mundo que cultua a gratificação instantânea. E justamente por isso, a disciplina tornou-se um ato de rebelião silenciosa. Enquanto a maioria busca atalhos, o estoico planta raízes. Ele entende que o prazer verdadeiro é filho do esforço, que o caráter se constrói quando resistimos ao impulso, e que o domínio de si é a maior conquista que um homem pode alcançar. Mas como desenvolver essa disciplina em um mundo feito para nos distrair? A resposta é como um músculo, começando pequeno, sendo constante, aceitando o desconforto. Não adianta esperar motivação, ela é instável. O que sustenta a caminhada é a clareza de propósito. E essa clareza nasce, de novo, na solidão. É no silêncio que você define seus valores. É nas pequenas renúncias diárias que você se fortalece. Cada vez que diz não ao vício, sim ao esforço, você molda o próprio caráter. E como um escultor, vai se aproximando da melhor versão de si. A escolha de ser disciplinado é, todos os dias, um pequeno renascimento. É dizer a si mesmo: hoje eu não serei dominado pelos meus desejos, mas serei guiado pelos meus valores. Isso exige coragem, exige vigilância, mas acima de tudo, exige intenção. O estoico não é perfeito. Ele também tropeça, mas ele levanta rápido porque sabe que cada dia é um campo de batalha moral. E é nele que o verdadeiro herói se forma. Não nas glórias visíveis, mas na vitória secreta sobre os próprios impulsos.
Você pode continuar sendo escravo do conforto, ou pode escolher se tornar senhor de si mesmo. A disciplina é o caminho. A liberdade é o destino. Há momentos na vida em que tudo parece ruir. As perdas chegam sem aviso, as frustrações se acumulam, os planos desmoronam como areia escorrendo entre os dedos. Nessas horas, muitos se rendem, reclamam da sorte, amaldiçoam o destino, mergulham na autopiedade. Mas o estoico, ele permanece de pé. Para o estoico, a adversidade não é um castigo, é uma forja. Cada dificuldade é uma chama que pode queimar ou moldar. A diferença está em como você decide se posicionar diante dela. O estoicismo nos ensina que o sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. A dor pode visitar qualquer um, mas a maneira como a recebemos determina se sairemos destruídos ou fortalecidos. Assim como o aço só se torna forte ao ser submetido ao fogo intenso, o caráter do homem só é verdadeiramente lapidado nas horas em que tudo parece escuro. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Um tropeço pode ser apenas isso, um tropeço. Ou pode ser visto como o momento em que decidimos nos levantar mais lúcidos, mais atentos, mais resilientes. A adversidade, na visão estoica, é o treino da alma. É o peso que, ao ser levantado repetidamente, constrói músculos invisíveis. Paciência, coragem, perseverança. Um homem que nunca enfrentou a dor não conhece a extensão de sua força. E por isso, os estoicos não apenas suportavam as provações. Eles as acolhiam como mestres disfarçados. Imagine um navio lançado ao mar revolto. A tempestade não perdoa, os ventos rugem, as ondas ameaçam virar o casco. Mas é nesse caos que o capitão é forjado. Ele aprende a navegar, a manter o rumo, a confiar em sua bússola. Assim também somos nós, arremessados pelas incertezas da vida, forçados a aprender a navegar com serenidade, mesmo quando tudo parece fora de controle. A adversidade revela o que realmente controlamos e o que nunca esteve sob nosso comando. O estoico não desperdiça energia tentando mudar o que está fora de seu domínio. Ele foca no que pode moldar, suas atitudes, seus pensamentos, suas escolhas. Isso o liberta da ansiedade e o ancora na razão. Quando encaramos a dor como oportunidade, ela se torna instrutora. Quando olhamos o fracasso como mestre, ele deixa de nos envergonhar. E quando enfrentamos a perda com dignidade, aprendemos que nada pode nos tirar o que já se tornou parte do nosso espírito, a virtude cultivada com coragem. A vida é dura e sempre será, mas o homem disciplinado e estoico é mais duro que ela. Ele não deseja facilidades, deseja apenas força para enfrentar o que vier. Ele não ora por uma travessia tranquila, mas por costas largas e espírito firme. Se você está sofrendo agora, se enfrenta dificuldades, não fuja. Respire, acolha a tempestade. Ela está forjando algo em você que será inquebrável. Vivemos cercados por excessos. O tempo todo nos é dito que precisamos de mais. Mais dinheiro, mais posses, mais status, mais reconhecimento. A sociedade moderna idolatra a abundância como se ela fosse o caminho inevitável para a felicidade. Mas quanto mais acumulamos, mais vazios nos sentimos. E os estoicos já sabiam disso há séculos. Para eles, a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se pode abrir mão sem perder a paz interior. A solidão, quando bem vivida, nos ensina essa lição com dureza e clareza. Ela nos coloca frente a frente com o essencial, sem distrações, sem plateias, sem adornos sociais. Apenas nós, nossos pensamentos e o silêncio. E nesse silêncio, percebemos que muito do que buscamos é supérfluo, que há beleza na simplicidade, que há liberdade em precisar de pouco. Sêneca escrevia sobre o luxo com desdém, não porque não o conhecia, mas porque o compreendia em profundidade. Ele sabia que a alma que depende do conforto externo para se sentir bem está eternamente acorrentada. Já o espírito que encontra contentamento nas coisas simples é verdadeiramente livre. A solidão oferece o palco perfeito para essa revolução interior.
Ao nos afastarmos do ruído da sociedade consumista, podemos observar com clareza as armadilhas do desejo. Podemos olhar para aquilo que temos e, em vez de reclamar do que falta, agradecer pelo que já está ali. Um teto sobre a cabeça, uma refeição quente, um corpo que respira, uma mente que pensa. A apreciação do pouco é, na verdade, uma forma de abundância, porque quem se satisfaz com o necessário nunca é escravo do desespero de conseguir mais. A sua paz não depende do movimento do mercado, das comparações nas redes sociais, da validação alheia. Ela repousa no terreno firme da sobriedade. Mas cultivar essa visão exige treino. Exige confrontar o ego que quer sempre mais. Exige silenciar a voz interior que compara, que inveja, que se sente incompleta. Exige dizer basta em um mundo que só repete: ainda não é suficiente. A solidão nos ajuda nesse processo porque nos purifica. Como um jejum emocional, ela nos mostra o quanto estamos intoxicados por desejos artificiais. E, ao mesmo tempo, nos devolve a capacidade de encontrar alegria no simples, no sabor de uma fruta, no toque do vento, no silêncio de uma tarde calma. Os estoicos não desprezavam os prazeres, apenas não eram dominados por eles. E é essa a chave: ter prazeres sem ser possuído por eles. Usar o conforto sem fazer dele uma muleta. Desfrutar do que é bom sem se desesperar com a sua ausência. Você já se perguntou por que muitas pessoas que têm tudo o que o mundo valoriza ainda se sentem miseráveis? É porque confundiram abundância com bem-estar, confundiram luxo com serenidade e esqueceram daquilo que os antigos já sabiam. Quem precisa de pouco, possui tudo. A solidão é a mestra dessa verdade. Ela nos convida a olhar para dentro e perguntar: o que realmente importa? Do que eu preciso para viver com dignidade e paz? E as respostas, embora simples, são profundas. Não precisamos de muito. Precisamos apenas do suficiente. E da sabedoria para reconhecer quando o suficiente já chegou. Quem aprende a valorizar o pouco, descobre uma fonte de contentamento inesgotável. Porque enquanto os outros correm atrás de mais, o estoico contempla, em silêncio, a riqueza que já possui. E essa é uma das maiores vitórias que a solidão pode oferecer. Em meio ao silêncio da solidão, uma voz começa a se revelar. Não é a voz do mundo nem dos outros. É uma voz antiga, familiar e esquecida. É a nossa. É o diálogo interno que por tanto tempo ignoramos. Abafado pelos ruídos, distrações e obrigações do dia a dia. Mas agora, no espaço vasto da introspecção, essa voz se torna clara, forte, inegável. O diálogo interno é uma arte perdida, não um monólogo ansioso que repete preocupações, mas o encontro honesto entre partes de si mesmo que antes estavam desconectadas. O ego encontra o medo, a razão encontra o desejo, a verdade encontra a ilusão. E ali, nesse cenário interno, começa um processo profundo de alinhamento. Os estoicos cultivavam esse diálogo com seriedade quase sagrada. Marco Aurélio, em seus escritos pessoais, não falava com o mundo. Falava consigo mesmo. Revisitava seus erros, relembrava princípios, corrigia desvios e reafirmava o que era essencial. Cada página de suas meditações é um testemunho de alguém que, mesmo no auge do poder, sabia que sua maior batalha era contra os próprios impulsos. A solidão é o templo onde esse diálogo floresce. Longe da necessidade de agradar, longe das máscaras sociais, podemos sentar conosco e perguntar: o que estou fazendo da minha vida? Quem estou me tornando? Aquilo que busco é realmente meu ou foi imposto por expectativas externas? Essas perguntas incomodam. Muitas vezes preferimos não fazê-las, porque temos medo das respostas. Mas é justamente nesse desconforto que mora a transformação. O diálogo interno não é sobre consolar, mas sobre confrontar. É como sentar diante de um espelho que não perdoa, mas que também não mente. É nesse exercício de conversação interna que nasce a autoconsciência. E ela é libertadora, porque ao nomear nossos medos, eles perdem o poder.
Ao encarar nossos desejos, eles revelam suas raízes. Ao identificar nossos valores, sabemos como agir mesmo em meio à incerteza. A filosofia estoica nos convida a fazer desse diálogo um hábito. Não apenas em momentos de crise, mas como um rito diário. Um ritual de afinar a bússola interior, de nos lembrar quem somos e quem queremos ser. Porque a mente humana deixada à deriva facilmente se contamina. Mas uma mente que dialoga consigo mesma constantemente se purifica. Imagine esse diálogo como um farol em meio à neblina da vida. Ele não dissipa todas as dúvidas, mas oferece direção. Ele não responde tudo, mas nos ensina a perguntar melhor. Ele não elimina os conflitos, mas nos dá clareza para navegar por eles com serenidade. E mais do que isso, esse diálogo silencioso nos ensina a sermos nossos próprios mestres, a dependermos menos dos conselhos alheios e mais da nossa sabedoria interior. Ele nos prepara para a solidão inevitável da vida, não como um fardo, mas como uma oportunidade de intimidade com o ser que mais nos acompanhará até o fim, nós mesmos. Quando o diálogo interno se torna prática, a solidão deixa de ser ausência e se transforma em presença, uma presença profunda e reconfortante. Você descobre que não está sozinho, está com a parte mais verdadeira de si mesmo, e ela é suficiente. Há momentos em que, no silêncio mais absoluto da solidão, somos tragados por uma sensação estranha, a de pertencimento a algo vasto, incompreensível e eterno. Não se trata apenas de estar sozinho num quarto, mas de estar diante do universo e sentir, na quietude, a presença de algo maior, como se cada batida do coração ecoasse na imensidão do cosmos. Para os estoicos, essa conexão não era poesia, mas realidade. Eles viam o universo como um organismo vivo, pulsando com lógica, propósito e ordem. Tudo tem seu lugar, tudo tem sua razão, e nós, apesar da nossa pequenez, também somos parte dessa vastidão. Solidão, nesse contexto, é mais do que ausência de pessoas. É abertura para o invisível. É o momento em que paramos de olhar apenas para dentro e passamos a contemplar o que está fora, acima, além. E nesse gesto silencioso de observação, despertamos algo esquecido. A sensação de que estamos inseridos numa ordem maior, que não gira ao nosso redor, mas nos inclui de forma harmoniosa. É como olhar para as estrelas numa noite clara. Elas não dizem nada, mas ao mesmo tempo dizem tudo. Elas nos lembram de que há ciclos maiores que o nosso sofrimento, movimentos mais antigos que nossos desejos, e ritmos que transcendem o tempo humano. A solidão, nesse momento, se torna a ponte entre o eu e o eterno. Os estoicos chamavam isso de logos, a razão universal que estrutura tudo o que existe. Não é um Deus pessoal, mas uma inteligência impessoal, presente em cada detalhe da natureza, em cada estação, em cada nascimento e morte. Entender isso é aceitar que a vida não é caos, mas simétrica, mesmo quando não compreendemos os padrões. E aqui está a lição poderosa. Quando compreendemos que fazemos parte dessa ordem infinita, os nossos problemas encolhem. As ansiedades que pareciam montanhas se tornam poeira cósmica. As derrotas se revelam como etapas necessárias de um caminho mais amplo. A solidão agora não é abandono, é realinhamento. Ao caminhar sozinho pela natureza, ao meditar sobre o céu, ao simplesmente respirar profundamente num momento de introspecção, estamos nos reconectando com essa ordem. Percebemos que nossa existência não é um erro, mas uma expressão única da grande sinfonia do universo. Não somos mestres do destino, mas participantes conscientes dele. Essa perspectiva nos oferece algo raro e precioso: humildade sem passividade. Sentimos que não somos o centro, mas também não somos irrelevantes. Temos uma função, uma missão, e descobrir isso exige o silêncio da solidão. A partir dessa compreensão, a vida cotidiana ganha nova cor. As frustrações se tornam toleráveis. As perdas se tornam aprendizado. As vitórias deixam de nos intoxicar. Porque sabemos que tudo está em fluxo. Tudo está em transformação. E ainda assim, tudo está exatamente onde deveria estar. A ordem do infinito não elimina o sofrimento, mas o enquadra.
Não dissolve o medo, mas o redimensiona. E quando olhamos para o universo com olhos estoicos, entendemos que não há acaso, há propósito. E cada momento de solidão, cada instante de silêncio, é um convite para recordar isso. Você não está sozinho, está entrelaçado ao universo, como uma nota em uma música eterna. E ao silenciar o mundo externo, finalmente pode escutar o som dessa sinfonia. No fundo, tudo o que buscamos é paz. Mais do que vitórias, mais do que reconhecimento, mais do que amor, buscamos silêncio interior. Um estado em que nada nos abala, nada nos arrebata, nada nos arrasta. Essa é a verdadeira liberdade. E os estoicos sabiam disso. Mas essa tranquilidade não é algo que se encontra pronto, como uma joia escondida no fundo de um lago. Ela é cultivada, ela é plantada, regada, protegida, como uma semente delicada que germina lentamente no solo fértil da solidão. A paz interior começa com uma escolha. A escolha de não reagir a tudo, de não se deixar capturar por cada ruído do mundo, por cada provocação, por cada desejo efêmero. Ela nasce quando decidimos que não seremos escravos dos nossos impulsos, nem dos desejos alheios, nem das flutuações externas. E onde essa escolha se fortalece? No recolhimento, no silêncio. Quando nos afastamos do ruído e criamos um espaço íntimo, onde possamos, pela primeira vez, escutar, não o mundo, mas a nossa própria consciência. A solidão, nesse estágio, se torna o jardim onde cultivamos a serenidade. Ela nos oferece o tempo e o espaço para examinar nossas ações, purificar nossas intenções e alinhar nossas decisões aos princípios que escolhemos viver. Para os estoicos, a tranquilidade era fruto da virtude, não da fuga do mundo, mas do domínio de si mesmo. Eles não queriam viver trancados em cavernas, mas livres dentro de qualquer cenário, porque o verdadeiro abrigo é interno. E ele só pode ser construído por quem teve coragem de confrontar o próprio caos em silêncio. Imagine-se como um lago. Quando o vento do mundo sopra, as opiniões, os eventos, os julgamentos, sua superfície se agita, mas no fundo, tudo permanece intacto. A verdadeira tranquilidade é isso. Não a ausência de perturbações, mas a existência de um centro interno inabalável. Um núcleo firme que não depende de elogios, de resultados, de circunstâncias. Essa estabilidade é o prêmio de quem se dedica ao cultivo da alma. De quem, mesmo em meio à multidão, aprendeu a estar só. De quem compreendeu que o tempo em silêncio é o preço da clareza e que a clareza é o solo da liberdade. E ao final dessa jornada percebemos, a solidão que tanto temíamos era, na verdade, a guardiã de tudo o que mais precisávamos. Ela nos apresentou a nós mesmos, revelou nossas fraquezas, nossas ilusões, mas também nossa força. Ela nos convidou a parar de buscar fora o que sempre esteve dentro. O estoico sabe que o mundo vai mudar, que as dores virão, que as perdas são inevitáveis, mas ele também sabe que dentro dele há um espaço sagrado, intocável, imperturbável, conquistado na solidão, fortalecido pela reflexão e nutrido pela disciplina. Ali, nessa fortaleza invisível, ele repousa, e de lá encara o mundo com olhos serenos, pois quem fez as pazes com o silêncio já não teme mais o barulho. Se essa jornada pelas camadas da solidão estoica ressoou com você, talvez esteja na hora de ir além da teoria e começar sua própria prática. Eu preparei um combo de livros estoicos com títulos essenciais de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Todos com tradução acessível, conteúdo comentado e ainda com um brinde exclusivo para quem adquirir hoje. É a base perfeita para quem quer mergulhar fundo e aplicar essa sabedoria na vida real. O link está na descrição. Aproveite enquanto ainda está disponível por um valor simbólico. E se este conteúdo te tocou, se fez você pensar ou sentir algo novo, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe sua experiência com a solidão, a busca por paz e a autossuficiência. Inscreva-se no canal, ative as notificações e ajude essa mensagem a alcançar quem também precisa dela. Lembre-se, a solidão não é um fim, é um portal.
e do outro lado dele mora a melhor versão de quem você pode ser. Até a próxima.